Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Segunda Edição. Polícia abre nova linha de investigação no caso envolvendo morte do ex-prefeito de Estância Velha e da namorada dele. Mistério no desaparecimento de motorista de aplicativo. Paulo Júnior da Costa sumiu após informar que faria uma corrida entre Guaíba e Pelotas. Preso em Santa Catarina, homem que participou de triplo homicídio na zona norte da capital. Crime aconteceu durante festa de aniversário de 1 ano de uma das vítimas. No primeiro dia de governo, Eduardo Leite anuncia medidas para a contenção de gastos e enfrentamento da crise no Rio Grande do Sul. Justiça Gaúcha demora a decidir ação judicial e família de bebê com doença rara tem que mobilizar rede de solidariedade para tentar comprar dose do medicamento que custa mais de R$300 mil. E ainda, a previsão completa do tempo no dia que a temperatura passou dos 40 graus centígrados no estado e a sensação térmica em Porto Alegre atingiu 50 graus. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, está no ar. Mesmo que você seja uma daquelas pessoas que ama o calor, eu imagino que você hoje diga o seguinte: tá bom, a gente ama o calor, mas tá demais, né? A Luciane Comando, por exemplo, tá de volta, ela ama a praia, né? Fez feriado de Réveillon, adorou o feriado na praia, mas Lu, olha... Foi difícil. Tu foi pra rua hoje, e aí? Boa tarde, boa noite, né? Nossa Senhora. Boa noite, Felipe. Feliz Ano Novo pra você, pro pessoal que nos assiste. Foi difícil voltar, hein? Bah. Que calor é este? Ligaram ali o forno e esqueceram ligado, né? Exatamente. Com a gente dentro. Socorro. Bom, olha só, a gente tem algumas máximas aqui no estado e é de arrepiar mesmo, né? Porque segundo a Metsul fez 41 graus e 2 décimos em Venâncio Aires. Em Três Coroas chegou a 40,9. Em São Leopoldo e aqui em Porto Alegre a máxima foi de 40,7. Claro que lá na estação do INMET, que fica no Jardim Botânico, que é a estação de referência das marcas históricas, lá aqui na capital fez 38,3 graus, um pouquinho menos. É ainda a maior marca desde 2016. E agora uma curiosidade, Felipe. Como a umidade relativa do ar estava em 46%, a sensação térmica aqui em Porto Alegre chegou hoje a 50 graus. 50 graus, o que é isso? Eu dei como manchete, Lu, mas vou dizer o seguinte, a gente fica pensando, 50 graus realmente Olha, é demais. Olha, eu tava na rua, Felipe, realmente assim, ó, foi de derreter. A gente estava derretendo totalmente. Olha, eu vi aquelas crianças ali tomando banho ali na água, ali pertinho ali do shopping. Realmente não tinha outra opção senão se refrescar do jeito que dava. Agora ficar no sol como esses aí, que loucura. Exatamente. Deus me livre. Bom, vale o alerta, né? A gente está mostrando aí crianças na água. Tem que cuidar essa água parada que essas crianças estão ali se banhando e tem que cuidar também as águas do Guaíba. O Guaíba, a Lu até fez reportagem semana passada. Lami, Belém Novo estão liberados para o banho, a água está perfeita, sem problema nenhum. Agora não vem tomar banho aqui nas proximidades do gasômetro, na orla Moacir Clear, porque ali é muito perigoso. É até proibido, né, Felipe? Exatamente. E o perigo ali, e também nesse caso aí, essa água é uma água parada, claro que as crianças não têm outra opção, elas vão, mas não é aconselhável. Não é aconselhável, claro, não é aconselhável. Né? Mas a gente entende, né? Porque o calor estava demais. Estava demais mesmo. A Lu volta em instantes para falar sobre a previsão do tempo para os próximos dias. A quarta-feira também foi de trânsito intenso na Freeway. Muita gente ainda está voltando do litoral, Lu. Pois é, né, Felipe? E teve que aguentar essa volta com esse calorão, né? Melhor seria ficar na praia, né? Exatamente. Mas olha, muita gente preferiu voltar do feriadão de Ano Novo nesta quarta-feira e encontrou o trânsito assim, ó, parado desde a madrugada. Pela manhã, a lentidão na Freeway passava de 20 quilômetros. Quem saiu do litoral, por exemplo, no início da tarde, levou quase 4 horas até Porto Alegre. É muita coisa, mais do que o dobro, né, do tempo de viagem. A operação da PRF, que começou lá na sexta-feira, segue até o fim da noite de hoje e já registrou 5.700 infrações.
Foram realizados 4.000 testes de bafômetro, 176 condutores foram multados por dirigirem embriagados ou se negarem a fazer o teste, e a PRF recolheu 239 veículos e 175 CNHs. Como a gente vê nas imagens, a volta foi de muita paciência, Felipe. E olha, mais uma vez a gente viu... para. Exatamente, mais uma vez a gente viu ali os malandros, né? Que eu espero que a polícia rodoviária pegue eles, o cara passando pelo acostamento e acelerado pelo Exatamente, acostamento. em alta velocidade. Ontem eu estava voltando, eu flagrei ali, muitos carros andando em alta velocidade no acostamento, enquanto estava todo mundo fazendo certo, seguindo o fluxo, sempre tem lá um espertalhão dirigindo no acostamento. Eu espero, sinceramente, eu torço, essa hora minha torcida é hashtag vai Polícia Rodoviária Federal. A minha também, a minha também. Eu só torcia que tivesse ali uma viatura ali na frente para pegar um desses carros. Esses caras são os malandros. Obrigado, Lu, você volta em instantes. Vamos falar do governo Eduardo Leite. As primeiras medidas de austeridade do governo foram anunciadas hoje pela manhã. São cortes de viagens, contratos e redução de horas extras dos servidores. Acompanhe as medidas na reportagem do Glauco Paza. Eduardo Leite reuniu os secretários para discutir a crise financeira do Rio Grande do Sul. O novo governo conseguiu a manutenção da alíquota de ICMS elevada, o que dá um fôlego maior na arrecadação. Mas o problema são as despesas. Não é de hoje a dificuldade dos governos em fechar as contas, mas a gravidade dos números fez com que Eduardo Leite botasse em prática o que ele chamou de choque inicial emergencial. Leite herdou um estado com uma dívida pública de cerca de 100 bilhões de reais. A expectativa de déficit, a diferença entre arrecadação e despesa, só neste primeiro ano do novo governo é de 4 bilhões de reais. E a dívida com salários atrasados e 13º supera 2 bilhões de reais. As primeiras medidas são decretos que prevêem cortes de gastos, entre eles viagens, contratos e redução de horas extras. Nós estamos determinando uma redução em contratos de custeio, em despesas de custeio como um todo, que pode variar em percentuais de 25% a 50%, dependendo da natureza de despesa, e na parte de pessoal, tendo em vista que o Estado está acima do limite prudencial, conforme o demonstrativo mais recente, estão sendo congeladas quaisquer revisões de estrutura, nomeações que causem um aumento de despesas de pessoal. Não são esses decretos que salvam o Rio Grande do Sul da sua situação dramática nas contas. Isso é um processo de ajuste emergencial, de contenção das despesas. Que a gente espera deem resultado, porque afinal de contas há uma promessa do governador Eduardo Leite de que dentro de 2 anos a gente não tenha mais essa vergonha que é pagar o ICMS mais alto do país ou estar entre aqueles mais altos do país. E sobre corte de despesas, tudo bem, desde que não atinja saúde e segurança pública. Educação nesse momento, né? O pessoal está de férias, mas essas duas áreas continuam sendo muito importantes. Então, vamos lá, passa o pente fino nessas duas áreas. Agora tem que cuidar, porque essas são áreas de necessidade nossa, da população no nosso dia a dia. Então, vamos ficar de olho, né? Para que segurança pública e saúde, que já não vão lá essas coisas, né? Já não estão lá essas coisas, piorem ainda em função dessas medidas, tá certo? Já se passaram 2 meses da morte de um ciclista na Avenida Cavalhada, aqui na Zona Sul de Porto Alegre. O motorista que provocou o acidente está em liberdade. O inquérito já foi, inclusive, concluído pela polícia. Um momento que acabou com uma vida e deixou um grande vazio para muitas outras. A gente está bem sentido ainda, né? E o que está mais, assim, machucando a gente é que a gente não tem notícias de nada, entendeu? A irmã de Marcelo é a ciclista que aparece sendo arremessada nessas imagens. Débora Saliba costumava usar a bicicleta como meio de transporte, mas nem a experiência foi suficiente para impedir que ela fosse atingida por um veículo. Para a família, o momento foi ainda pior. Se ele tivesse, pelo menos, né, tentado socorrer alguma coisa, eu acho que a família teria um pouco mais de conforto, entendeu? O motorista não prestou socorro, fugiu do local e cerca de 10 horas depois registrou uma ocorrência de furto do carro.
Prestes a ser desmascarado pela polícia, 2 dias depois se apresentou, assumiu que estava no volante e que fez falsa comunicação de crime. Condutas que dificultaram o trabalho de investigação, o flagrante e até a chance de identificar alguma irregularidade. Ele indicou que teve o acidente e que aquilo ali desencadeou nele uma reação de temor, medo da responsabilização, medo de ser preso. Para representantes da ONG Vida Urgente, o problema não está no Código de Trânsito, e sim na interpretação dele. Acho que a gente precisa agora fazer cumprir essa legislação com maior rigor, né? Não ter tanta flexibilidade. As pessoas elas não podem se eximir da culpa. Segundo o último relatório de segurança viária da Organização das Nações Unidas, ciclistas, motociclistas e pedestres representam 54% das vítimas no trânsito. São mortes que deixam famílias despedaçadas em busca de justiça. A gente acredita que se ele fugiu mesmo e forjou o carro roubado, alguma coisa por trás tem. Fugiu, forjou, mentiu, está livre, leve e solto e pode estar nesse momento guiando um carro pelas ruas de Porto Alegre ou de qualquer cidade do estado. A lei brasileira tem que ser mudada. A lei brasileira é muito branda para esse tipo de criminosos que não dão assistência quando cometem um crime como esse. A Natasha Gastal está coberta de razão no que ela diz na reportagem que nós mostramos agora. Tem que mudar a lei, não é mais possível que a gente consiga conviver com criminosos que matam e seguem no meio da sociedade. E muitas vezes matam no trânsito e seguem dirigindo. Em Guaíba, um motorista de aplicativo está desaparecido desde o dia 31 de dezembro. Ele avisou que faria uma corrida para Pelotas e não foi mais localizado. A noite de Ano Novo foi a última que a família teve notícias de Paulo Júnior da Costa, de 22 anos. O estudante de engenharia mecânica trabalha como motorista de aplicativo. No dia 31, ele avisou pelo celular que faria uma corrida até Pelotas, no sul do estado. A cidade fica a mais de 250 quilômetros de Porto Alegre. Mais ou menos 11 horas, que foi quando eu pedi para ele onde é que ele estava e que ele me passou que estava em Porto Alegre, trabalhando em Porto Alegre. E eu pedi, filho, vem para casa, não faz corrida em Porto Alegre. E aí ele mandou uma mensagem para a namorada dele dizendo que ia para Pelotas, uma mensagem estranha, né? Estranha. Ele não iria fazer uma corrida para Pelotas sem nos comunicar. A família contou que um funcionário deste posto de combustíveis confirmou que viu o carro do Júnior aqui na noite do desaparecimento, através do endereço de e-mail do motorista. Um amigo identificou que ele esteve em Glorinha. Desde então, a família não recebeu mais nenhuma informação. Filho, a gente vai te achar, a gente vai te trazer, porque eu sei que tu é um menino guerreiro, tu é um menino iluminado e a gente vai te trazer para casa. Os pais do motorista dizem que a empresa não quis prestar informação sobre a última corrida realizada por ele. Daí a família dele sofrendo, pai e mãe sem saber o que fazer, os amigos. É um cara bom, cara, ele não machuca um cachorro, vou fazer isso pro meu filho. O desaparecimento de Júnior já foi registrado na Polícia Civil. Na manhã de hoje, o grupo de motoristas do aplicativo que Júnior trabalhava se reuniu em frente à delegacia de Guaíba. Já se passaram 3 dias, né, e não tiveram nada de agravante, nada de pista do colega, né? A polícia já está investigando o caso e tem informações sobre a última localização do motorista. Câmeras de segurança devem auxiliar no trabalho. Temos, então, a última localização desse indivíduo, que foi na cidade de Porto Alegre, e a partir de então foi para um determinado ponto, que por hora nós estamos mantendo em sigilo, no intuito de que sejam exitosas as nossas investigações. Em nota, a Uber diz que está à disposição das autoridades para colaborar com as investigações sobre o desaparecimento do Paulo Júnior da Costa na forma da lei. Podia também estar à disposição da família e prestar solidariedade à família numa hora difícil como essa, né? Foi preso no litoral de Santa Catarina um dos autores do triplo homicídio ocorrido durante a festa de 1 ano de uma das vítimas na zona norte de Porto Alegre.
Michel Renan Bragé de Oliveira, 21 anos, o Bragé da Bonja, foi capturado quando comemorava a virada do ano na Praia da Barra, em Garopaba. Ele é réu no processo em que é acusado de ser o mandante da morte da jovem Nicole Brito Castilho da Silva, 20 anos, em julho de 2017, em Cachoeirinha. Michel também é autor de um triplo homicídio na rua Cacilda Iacones Becker, no bairro Rubem Berta. A menina Alice Beatriz, de 1 ano, foi morta com o pai, Douglas Araújo da Silva, 29 anos, e a mãe, Sabrine Panes Rodrigues, 24 anos, em uma emboscada, justamente após a festa de aniversário de 1 ano da criança. Os criminosos dispararam por mais de 50 vezes contra o veículo das vítimas. Outros 2 homens que também participaram do crime já foram presos e um quarto suspeito está foragido. O motivo do crime seria uma disputa entre quadrilhas por pontos de tráfico de drogas na região. Um bebê de apenas 5 meses mobiliza milhares de pessoas em uma rede de solidariedade. O Heitor tem uma doença rara e só uma dose do medicamento que ele precisa usar custa R$364 mil. A comunidade une forças enquanto o judiciário não dá uma decisão sobre o caso. Aí o pessoal se mobiliza para tentar conseguir o dinheiro. Se pudesse, a família do interior de Ibarama faria o tempo desacelerar. O Heitor, que tem 5 meses, foi diagnosticado com atrofia muscular espinhal tipo 1, uma doença genética rara que afeta os movimentos do corpo. Enquanto ele não ganhar o tratamento, a doença vai avançar. Ele vai continuar perdendo os movimentos dos músculos do corpo. Ele tem imunidade baixa. A gente tem que estar sempre estimulando ele, fazendo fisioterapia em casa. Heitor precisa receber 4 doses de um medicamento importado antes dos 7 meses de vida e depois 1 dose do remédio a cada 4 meses. O laudo médico diz que a demora no início do tratamento pode levar à piora da mobilidade e da respiração e aumentar o risco de incapacidade e de morte. Cada frasco do medicamento custa R$364 mil. A família não tem dinheiro para pagar. Além disso, Heitor precisa de um aparelho para respirar melhor. A família entrou na justiça para tentar fazer com que o Estado forneça o medicamento, mas ainda não obteve resposta. Como o Heitor tem pressa, a comunidade resolveu agir e começou uma campanha para arrecadar dinheiro. Essas roupas, por exemplo, foram doadas para a realização de um brechó. As funcionárias do Centro de Referência de Assistência Social organizam as ações. Uma rifa também circula pela cidade. O objetivo é R$1,5 milhão. Que seria para as medicações, as primeiras 4 doses da medicação, e os aparelhos, que custa em torno de 60 mil. Então, para ajudar ele na respiração, que ele vai usar durante a noite. A campanha pela saúde do Heitor cresceu tanto que mobilizou também os municípios da região. Aqui em Salto do Jacuí, cidade distante cerca de 60 quilômetros de Ibarama, uma das ações da comunidade é o pedágio solidário. A gente está muito contente, muito feliz, né? Tantas pessoas se mobilizaram, se colocam no lugar da gente, é o nosso primeiro filho. E é difícil. Fica o apelo aqui para que o pessoal do judiciário se mobilize agora. Sabe o judiciário, que tantas vezes a gente critica, e estou criticando de novo aqui mais uma vez, pela imobilidade no caso do Heitor. É o judiciário, está na mão do judiciário essa questão. A família não tem recursos. E nessa hora se entra no judiciário para que os governos se mexam. Né? Então o judiciário, mexa-se. Alô, juiz de Ibarama, juiz da região que está com esse caso, decida logo, porque não é possível que a gente veja toda hora bandido sendo solto no Brasil com liminar da justiça, com habeas corpus, não sei da onde, e o judiciário dá rapidinho, em vários casos, né? E num caso como este, uma criança que precisa, tá lá, imóvel o judiciário. Não é assim que é o judiciário do Rio Grande do Sul. Eu espero que se mobilize rapidamente. A família do Heitor criou uma página em um site de financiamento coletivo para arrecadar dinheiro. Quem puder ajudar, acesse vaquinha.com.br/vaquinha Ame o Heitor. Tá certo? Estamos na torcida.
A gente volta em instantes com a previsão completa do tempo para os próximos dias. Luciane Coleman vai nos dizer até quando segue esse calorão em Porto Alegre e todo o estado. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. E Rede Clipe. Simplifique, é Clipe. Seguem as investigações sobre as mortes do ex-prefeito de Estância Velha e da namorada dele. A polícia aguarda a perícia do carro para descobrir mais informações sobre esse caso que está nebuloso, hein? Quem tem outras informações direto de Imbé é a Melanie Albuquerque. O carro de Elvir Desian, o Toco, também foi encontrado aqui na praia de Imbé. Agora, o delegado de Estância Velha aguarda a perícia que está sendo feita no carro para avançar no caso. Segundo as investigações, o ex-prefeito Toco é o principal suspeito de assassinar Lúcia Bialoso. Depois de matá-la, ele teria cometido suicídio. Lúcia foi encontrada morta por estrangulamento no último sábado em casa em Estância Velha. No mesmo dia, Desian foi encontrado agonizando na beira da praia de Imbé. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu e também morreu. A Polícia Civil de Imbé vai apurar o quê? Se realmente o fato foi um suicídio, né? Se não teve induzimento, instigação nem auxílio ao suicídio. Já que esse fato anterior, o feminicídio, em tese, ocorreu em Estância Velha. A gente vai seguir acompanhando esse caso, que no mínimo que a gente pode pensar é que ele é realmente nebuloso. Previsão do tempo, tem alerta de temporal para amanhã no Rio Grande do Sul. Pois é, né? Depois desse calorão não é surpresa para ninguém, né? O que a gente tem? A gente tem uma frente fria que está avançando pelo oeste, pelo sul, agora na madrugada, e vai encontrar forte aquecimento sobre o estado, e aí acaba sendo um combustível para tempestades com raios, vendaval e também granizo. Amanhã o sol ainda aparece pela manhã no leste e no norte. Nessas regiões a temperatura chega aos 30 graus no início do dia, mas até à noite a chuva atinge todo o estado com risco de temporais isolados, e aí finalmente teremos um refresco. Aqui em Porto Alegre, quinta-feira abafada, calor de 36 graus, chove entre a tarde e a noite. Na sexta, o vento sul baixa a temperatura com máxima de 26 graus. No sábado, o ar seco retorna e aí volta a esquentar no domingo, Felipe, mas a gente vai ter aí um refresco nessas temperaturas. Tá certo, então tem aí essa previsão de temporal, o pessoal tem que se cuidar. Exatamente. Obrigado, até amanhã. Até amanhã, boa noite. Obrigado a você pela sua audiência. Amanhã, 11h40, mais informações locais com Marcelo Chamali. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. E Rede Clipe. Simplifique, é Clipe.